Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Caratinga, Esmeraldas, Ouro Fino e Nova Era. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. O Alisson completa 50 jogos. Gil, a marca de 100 partidas. Flamengo ainda não perdeu no Brasileirão. Quem vai comemorar essa noite? Atlético tenta quebrar tabu em Porto Alegre no jogo das equipes pressionadas. América conta com milagres para enfrentar o líder Corinthians no Pacaembu. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Romero Carvalho, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos lá, Joel Santana não confirma a escalação do time que enfrenta o Flamengo, mas sabe qual é a importância de um resultado positivo esta noite. Significa afastar a pressão para longe da Toca da Raposa. Às vésperas do clássico contra o Flamengo, aquele tradicional rachão na Toca da Raposa. Menos para o goleiro Fábio. O camisa 1 cruzeirense aproveita cada momento para manter a boa forma. Nas vésperas e o máximo que a gente pode, quando a gente tem um pouco mais de tempo, fazer os treinamentos específicos com o Robertinho, né? Isso daí para mim ajuda não também a estar bem treinado, como também na recuperação, uma recuperação ativa. Então eu me sinto melhor, sinto já pronto para a próxima partida, ainda mais agora nesse mês de agosto, onde que a gente tem uma sequência muito difícil. E o primeiro compromisso do mês é contra o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, de Ronaldinho Gaúcho, um velho conhecido de Fábio. Eu conheço o Ronaldinho há muito tempo, né? Nós estivemos juntos em todas as seleções de base, da mesma idade, então a gente teve a oportunidade de trabalhar, ser campeão junto, e ele já tinha muita facilidade. Aprimorou e se tornou um grande jogador. Se o lado rubro-negro tem Ronaldinho Gaúcho, o Cruzeiro também tem seu craque, o argentino Montijo, 6 gols no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, em Sete Lagoas, Montijo e Ronaldinho Gaúcho vão estar frente a frente pela primeira vez. Ronaldinho está passando uma fase muito boa. Ele é um jogador diferenciado, né? Onde jogou sempre deixou a marca e agora está fazendo um torneio muito bom. Acho que é um dos melhores jogadores do torneio, por isso é o artilheiro. E para Ronaldinho Gaúcho é a grande preocupação na Toca da Raposa. Claro, a gente dificulta, parar é difícil, parar o craque é difícil. E olha que o treinador cruzeirense ainda tem problemas para escalar a equipe. Roger está vetado pelo departamento médico e Diego Renan ainda não foi confirmado por Joel Santana. Tantas mudanças na equipe andam atrapalhando o rendimento do Cruzeiro. Mas agora nós estamos sendo obrigados a mexer em função que o campeonato está sendo assim, muitos jogos, muitas contusões, cartões, enfim. Faz parte da competição e nós temos que ter peça de reposição. Com certeza não é só isso, né, que tem feito o Cruzeiro fazer uma má campanha. Faz estar mexendo muito na equipe, até porque o Cruzeiro teve muito mais chance de estar atuando com o grupo todo do que as outras equipes. Parar o craque é difícil. É quando ele está inspirado, né, como tem estado o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves. É importante lembrar que o Thiago Neves vem sendo um dos melhores. Pois é, o Thiago Neves vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Esse Flamengo que não convencia, mas já chega nesse momento com uma situação interessante. Primeiro, aquela vitória épica, espetacular, num dos melhores jogos dos últimos século, tempos. Né? Eu diria, desse contra século. o Santos, 5-4 na Vila Belmiro. Depois, contra o Grêmio, nós vimos o Ronaldinho Gaúcho mais uma vez jogando muito bem. A zaga do Flamengo muito melhor postada. E nós já estamos em agosto e o Flamengo perdeu apenas uma partida nesse ano. Ou seja, já tem que olhar para ele com mais carinho. A gente já tem que olhar e falar, olha, de repente o Vanderlei, de fato, voltou a querer ser um treinador de futebol, voltou a querer atuar com sua equipe, tem uma boa equipe na sua mão. David, que era um dos grandes problemas desse time do Flamengo, começou a tentar jogar bola de novo. Ou seja, é daqueles times que quando arrancam, fica muito difícil parar. twitter.com/DimarOliveira, as mensagens estão passando aí na nossa telinha, todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo o que você está pensando da sua equipe, pode interagir com os comentaristas, comigo, mandar abraço, está à disposição. twitter.com/DimarOliveira. Flávio Carvalho, Joel diz ali que é difícil parar o craque, que tem tido problemas com essa história de estar mexendo muito no grupo. Não é a filosofia de jogo, não? Mas Dimar, é claro que o Cruzeiro, para mim, tem jogado errado.
Mas eu tenho uma esperança de que o Cruzeiro possa vencer o Flamengo hoje. Acho até que o Cruzeiro pode. Pode mesmo, claro. Acho até que o Cruzeiro vai ganhar do Flamengo hoje. Por quê? Porque o Cruzeiro já quebrou a invencibilidade do Corinthians lá em São Paulo, quando ninguém acreditava. E ninguém está acreditando no Cruzeiro hoje. E, de repente, o time vai lá e pode fazer uma boa partida. O Montijo é um jogador que pode desequilibrar também? Pode. Tanto que nas últimas partidas contra o Flamengo, ele tem desequilibrado. Nos últimos 6 jogos, me parece 6 ou 7, o Cruzeiro não perde para o Flamengo. São 7 jogos. São 7 jogos, venceu todas. Né? Agora, ganha jogo, Flávio. mas eu estou dizendo o seguinte, o que ganha jogo, é claro que você tem que jogar dentro de casa, você tem que jogar o futebol, tem que mostrar, acima de tudo, um time mais arrumado, mais organizado do que a gente viu. Né? Agora, o Flamengo venceu o Santos, que não está ganhando de ninguém. Venceu o Grêmio, que não está ganhando de ninguém. Que isso, cara? Foi um jogão contra o Santos. Pois é, mas foi contra o Santos está mal, Dimar. O Neymar está com pensamento lá na Europa. Mas jogou muito aquele dia. Foi o primeiro jogo do Santos com o time completo. Mas eu estou dizendo o seguinte, o Santos tanto que perdeu aí para Figueirense, está perdendo para Deus e o mundo. Então eu acho o seguinte, Cruzeiro e Flamengo hoje é um jogo que o Cruzeiro pode ganhar o jogo. Tem condições de ganhar o jogo, certo? Agora, é preciso que o Joel escale o Cruzeiro certo. Acima de tudo. Tem jogadores para escalar certo? Tem. Agora, não pode inventar. Se ficar esperando o Flamengo, igual a gente tem visto Exatamente. nos últimos jogos, o Cruzeiro lá atrás, com esse poder ofensivo do Flamengo, aí não vai dar. Aí não dá mesmo. Se chamar o Flamengo para o campo de defesa, o Cruzeiro vai perder com certeza na arena e eu sou capaz até de apostar nisso. E é complicado o Cruzeiro, sem peças de reposição, montar uma equipe. O Joel reclamou das alterações constantes de um jogo para outro e isso tem prejudicado. Prejudicado sim, tem. Mas cabe ao treinador também saber lidar com essa situação. O Cruzeiro não tem bons jogadores no seu elenco, isso também tem pesado negativamente nos últimos resultados. A defesa está vendida pela falta de bons laterais e o Flamengo, por sua vez, tem os menos piores laterais em atividade no Campeonato Brasileiro, o Júnior César e o Léo Moura. Isso pode dar mais trabalho ainda ao setor defensivo do Cruzeiro essa noite. Vamos ver o que o Joel vai arrumar, né? Eu já dei a opinião aqui, uma ideia ontem, de repente jogar com 3 zagueiros e mais o Diego Renan pela direita ou voltando para a esquerda, né? É uma alternativa. E liberar o Gilberto para jogar ao lado do Montijo. Gilberto no meio. Ao lado do Montijo, que aí fica o Cruzeiro mais ofensivo. Então vamos lá, conferir a classificação e os jogos da 14ª rodada do Brasileirão. O Corinthians lidera o campeonato com 28 pontos. O Flamengo vem na vice-liderança com 27. O São Paulo é o terceiro com 25. A mesma pontuação do Palmeiras, que vem na 4ª posição. O Vasco tem 24 e ocupa a 5ª. Em sexto, o Botafogo, 22 pontos. O Inter é o 7º com 19. O Fluminense, o 8º com 18. A mesma pontuação do Cruzeiro, que vem na 9ª posição. E do Ceará em 10º. Em 11º, o Coritiba, 17 pontos. 12º, o Figueirense, 16. 13º é o Bahia, com 15. O Atlético está na 14ª posição, com 14. O Atlético Goianiense vem em 15º, com 13 pontos. A mesma pontuação do Grêmio, 16º. Em 17º, o Santos, 11 pontos. O Avaí é o 18º com 10. O Atlético Paranaense é o 19º com 8. E o América, o lanterna da competição, também com 8 pontos. Confira os jogos de hoje. Às 19h30 tem Corinthians e América no Pacaembu. Grêmio e Atlético no Olímpico. Figueirense e Botafogo no Orlando Scarpelli. Ceará e Avaí no Presidente Vargas em Fortaleza. 21h50 tem Vasco e Santos em São Januário. Cruzeiro e Flamengo na Arena do Jacaré. Coritiba e Palmeiras no Couto Pereira. Amanhã tem São Paulo e Bahia às 21 horas no Morumbi. Mesmo horário para Fluminense Internacional no Engenhão. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense no Serra Dourada. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, os líderes do Campeonato Brasileiro. Tá certo isso aqui? Tá bom? É o que eles têm apresentado mesmo, Romero? Infelizmente sim, para nós. A gente tem falado aqui que pelos elencos até Atlético e Cruzeiro tem um perigo de ficarem sim apenas no meio da tabela, não serem protagonistas desse campeonato. Cruzeiro, inclusive, se apequenando aí, perdendo mais jogadores para times que são concorrentes diretos. E o Flamengo fazendo essa grande campanha, Corinthians, São Paulo, acho que está, por enquanto, nesse nível mesmo. Eu acho muito difícil um time se manter no topo o tempo todo. Né? A gente viu isso no Cruzeiro em 2003, de lá para cá dificilmente. Você vê que o ano passado foi... Né, o São Paulo liderou uma boa parte, depois caiu, o Palmeiras liderou uma boa parte, caiu. O campeonato vai ter muita mudança ainda. Por isso que eu acredito ainda que o Cruzeiro, por exemplo, até o próprio Atlético, né, eu acho que se acertarem aí, pode chegar lá no topo da tabela brigando por uma vaga na Libertadores. Esses 5 primeiros são os times que estão jogando mais certinho, né? E infelizmente para os times mineiros, eu concordo com o Romero,
o futebol mineiro está muito defasado com relação a esses times do eixo Rio e São Paulo. Todos esses que estão na ponta da tabela estão com o futebol bem ajeitadinho, mas também não está apresentando nada excepcional, não. Talvez a exceção seja o Flamengo, que ainda não perdeu na temporada, só para o Ceará. Você se lembra só rapidinho, no ano passado o Cruzeiro chegou a ficar 13 pontos da vaga da Libertadores e depois conseguiu a vaga da Libertadores. Mineiros e gaúchos estão devendo. Vamos lá com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde, para você combinar atividade física com alimentação saudável. E seja qual for o seu gosto, espaguete, talharim, pena ou parafuso, a linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove! Vilma Alimentos, com você sempre nos bons momentos. No próximo bloco, continuamos aí o bate-papo com os nossos comentaristas. Vamos falar do Galo, então não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.